Hoje eu vou mostrar para vocês como eu faço minha composteira. Primeiramente eu tenho um balde de 20 litros desses de margarina que a gente pode comprar em qualquer padaria e simplesmente uma torneirinha para o chorume sair, ok? Ele está um pouco sujo porque eu já utilizei. Pode ver que tem matéria orgânica e um pouquinho de chorume. E agora eu vou começar a encher essa composteira, porque o objetivo é produzir humus para a criação de minhocas. A primeira coisa que eu faço é forrar o fundo do balde com capim. Capim é a parte de carbono que tem que ter na composteira. É muito importante o carbono, porque vai evitar o mau cheiro. Geralmente, pronto, aqui é só para forrar o fundo, mas geralmente nós utilizamos 3 partes de carbono para 1 parte de nitrogênio, ou seja, para cada quantidade de matéria orgânica que a gente coloca, nós acrescentamos 3 quantidades de capim de maravalha, que é aquele resto de serraria que não é o pó, são aqueles pedaços grandes que soltam da madeira. Eu vou colocar uma foto aí para vocês verem. Bom, todo mundo já viu a foto, então só para lembrar, são 3 partes de matéria seca de carbono para 1 parte de matéria orgânica de nitrogênio. Aqui para mostrar para vocês, nesse pote eu tenho o resto de vegetais, um pouquinho só de farinha de milho que eu botei aqui e eu vou colocar na composteira. Eu gosto de colocar intercalado, ou seja, coloco uma parte de um lado e em seguida coloco do outro. Parte de um lado, outra parte do outro. Agora eu vou acrescentar o carbono. Então, já que eu coloquei uma parte de matéria orgânica, eu irei colocar 1, 2, 3 partes de capim. Pode ser mais, não pode ser menos, ok? E agora é só fechar e aguardar a compostagem. Como eu tenho um minhocário aqui, o que é que eu gosto de fazer para acelerar a compostagem? Eu pego um pouco da terra, tá cheio de micro-organismos que não vai dar para ver, e coloco no minhocário. Pessoas, eu acredito que não tem minhocário em casa, então o que é que eu aconselho? Geralmente tem uma praça que tem folhas, aí só é revirar, ou você mora perto de alguma mata, você limpa um pouco as folhas secas de cima e pega aquela terra de baixo. Geralmente aquela terra também está cheia de micro-organismos. Muitas vezes a terra está seca, você não percebe que tem vida ali, mas no momento que aquela terra entrar em contato com a umidade do resto de comida que a gente vai colocar aqui, imediatamente os micro-organismos começam a se multiplicar e acelera a compostagem. Então, geralmente, uma boa compostagem, ela dura no máximo 3 meses. Mas se você acelerar com micro-organismos, fizer tudo direitinho, tiver um processo aeróbio bem direitinho, colocar as partes de carbono da maneira como deve ser, 3 por 1, 3 partes de carbono por 1 de nitrogênio, em muitos casos essa compostagem ela fica terminada em 1 mês, 1 mês e meio por aí. E geralmente ela vem de baixo para cima, ou seja, você na parte de cima você não vê os materiais sendo decompostos, e na verdade os micro-organismos, pequenos insetos, eles vêm consumindo essa matéria orgânica de baixo para cima. Quando termina é só peneirar e colocar no minhocário, ou colocar diretamente na sua horta ou no que você desejar.
Outra coisa importante é colocar uma tela para não entrar mosca, porque às vezes a gente não coloca, não faz certinho e as moscas entram. E colocar matéria orgânica antes de colocar na composteira, geralmente em uma vasilha com tampa. Por quê? Porque aí as moscas não vão colocar seus ovos e a composteira não vai ficar cheia de mosca. Ela sempre bem vedada, por isso que é importante fazer em um balde, porque ela está bem vedada, não vão entrar moscas, só vão entrar pequenos insetos e micro-organismos que fazem a compostagem. Outro detalhe que eu acho importante, que se a gente faz direitinho 3 partes de carbono por uma de nitrogênio, você não precisa revirar o composto. Muitas pessoas reviram a cada 15 dias. Só que nesse revirar, quando não é bem feito, ou seja, quando não tem oxigênio dentro da composteira, geralmente é exalado um mau cheiro. Mas novamente, falando pulo do gato, 3 partes de carbono por uma de nitrogênio, não precisa virar, se ficar certinho, nem sai mau cheiro. Tá ok? Se ficar bem tampado também não entra mosca. Então o que é muito importante é que aqui ocorra uma ventilação para o processo ser aeróbio, né? Se ele ficar compactado, ele vai ficar anaeróbico e vai ter algumas bactérias que exalam um mau cheiro. Outra coisa que eu faço é não colocar água no composto. O líquido dos alimentos, quando eles começam a evaporar, já é suficiente para uma boa compostagem. Em um caso onde uma região é muito quente, que a composteira esteja em um local que não seja coberto, aí você pode verificar que se estiver muito seco, só asperge um pouquinho d'água. E aqui eu vou mostrar essa composteira, já faz algum tempo, quase um mês que ela está aqui. E veja a matéria sendo decomposta. Alguns insetos pequenininhos, mas ela já está criando a coloração. Outra coisa que a gente observa aqui é que não possui mau cheiro, nem foi preciso revirar. Também tem um pouco de chorume. Eu vou retirar um pouco desse chorume e aproveitar para minhas plantas. Só lembrando que o que eu faço aqui é uma pré-compostagem para a criação de minhocas. Então, primeiro eu faço o composto, depois eu coloco para as minhocas. Às vezes eu coloco alguma punk, né? A gente tem aqui a Beldroga, que é molinha, ela no instante se decompõe. Mas, no geral, primeiro eu faço o composto e depois eu coloco esse composto para as minhocas, que aí vão acelerar e transformar os nutrientes em sais minerais que vão alimentar minhas hortaliças. Podem ver aqui eu tenho pé de tomate, pé de coentro, um pé de açafrão da terra e, por sinal, colocou uma bela flor. Olha aí. Enfim, pé de Ora Pronobis, pé de coentro, rúcula, muito gostoso. Aqui a gente tem uma punk, uma trapoeba. Depois eu vou fazer um vídeo explicando o que são as punks, né? Outra punk, que é o Ora Pronobis. Enfim, todo o composto vem para minha hortinha.